Do orgulho à humildade. Você tem nariz empinado? Você olha as pessoas de cima para baixo? Stuart Scott, no seu livro Do Orgulho à Humildade, ele cita uma das maiores manifestações do orgulho. Ele diz: o orgulhoso vê a si mesmo como alguém melhor do que os outros. Uma pessoa orgulhosa vê os outros de cima. Ela se torna facilmente ofendida e demonstra pouca tolerância para com as diferenças dos outros. Jesus, ao encontrar um homem chamado Simão, é convidado por ele a jantar na sua casa, ter uma refeição na sua casa. E enquanto ele está conversando com aquele homem, chega uma mulher com um frasco de alabastro cheio de perfume e, quebrando-o, derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, em um gesto de humilhação. E não contendo as lágrimas, ela tem um momento solene diante do Mestre. Ao ver aquilo, aquele homem pensa consigo, como diz o versículo 39 de Lucas capítulo 7. Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus, sabendo do que aquele homem estava pensando, conta uma história de dois devedores, duas pessoas que estavam devendo. E uma estava devendo mais, outra devendo menos. Aquele que estava devendo mais foi mais grato ao ter sua dívida perdoada, enquanto aquele que estava devendo menos não foi grato. E Jesus, concluindo, diz que aquela mulher estava agindo daquela forma porque havia entendido o quão amada ela havia sido pelo Senhor Jesus, quanto ela tinha sido perdoada. Mas aquele fariseu, não, ele não tinha entendido o quanto ele precisava de perdão. A primeira manifestação do orgulho que nós vamos comentar nesse vídeo é achar-se melhor do que os outros. Aí você pode se perguntar, mas eu não sou melhor do que ninguém, eu não me acho melhor do que ninguém. Mas como é que a gente trata, por exemplo, a moça do caixa quando ela passa um produto errado? Ou o motoboy, quando ele demora um pouquinho para chegar com a nossa pizza? Ou a empregada doméstica, quando ela não passa direito a roupa, ou não limpa direito o chão? Ou um funcionário nosso da empresa que chegou atrasado? Ou porteiro? Ou um político de um partido que a gente não gosta muito? Seja quem for, o orgulho ele se manifesta no jeito que a gente trata as pessoas. Mas, mais do que isso, essa história também nos ensina que o orgulhoso não apenas se acha melhor, mas ele faz isso maximizando o pecado dos outros. Olha o que o Stuart Scott diz na manifestação 24 do orgulho. Para o orgulhoso, as pessoas são o problema. Ele pode aumentar ou chamar a atenção para o pecado dos outros, através de fofocas a respeito desses pecados. Foi exatamente o que Simão, o fariseu, fez. Ele maximizou o pecado daquela mulher, que de fato era pecadora, e, em contrapartida, ele diminuiu os seus próprios pecados. O que a gente faz primeiro quando alguém peca, quando alguém pisa na bola? A gente se entristece e ora por essa pessoa, talvez indo até ela, confrontando em amor, esperando um arrependimento? Ou a gente aponta o dedo e fica falando mal? Ah, mas eu não faço isso. Será que eu não faço isso com a minha esposa? Com o meu marido? Ou quando meu filho peca, falo mal dele para as pessoas? Ou fico ironizando as coisas erradas que ele fez? Será que eu faço isso com o meu chefe? Talvez eu não fale, porque se eu falasse eu perderia o emprego, mas eu penso, quando o meu chefe pisa na bola, eu teria feito o melhor. O orgulhoso pensa assim. Aí você diz, mas eu não falo essas coisas, eu não fico falando isso. Mas repare no texto que Simão não disse aquelas palavras. Ele pensou consigo mesmo, conforme diz o versículo 39. O próprio Jesus disse, não é aquilo que entra no homem que o contamina, mas é o que sai dele. O problema não são as nossas palavras, atitudes, olhares. O problema é o nosso coração. É o que se passa aqui, é o que se passa aqui. A gente pode não falar nunca das pessoas, mas a gente pensa sobre elas. Repare o que ele pensa sobre ela. Ele diz que ela é uma pecadora. A palavra pecador aqui tem um sentido muito mais abrangente, muito mais forte do que simplesmente ser uma pessoa que comete pecados. A palavra pecador aqui dá o sentido de viver num estado de pecado e depravação. Era um nome que era dado para alguns certos tipos de pessoas, como os cobradores de impostos.
e como as prostitutas. E muito provavelmente essa mulher aqui é uma prostituta, ou fora uma prostituta. Então, ao dizer isso, ele está minimizando os seus próprios pecados, se escondendo atrás dos grandes pecados daquela mulher e deixando os seus pecados pequenos aos olhos das pessoas. Stuart Scott diz no seu livro: uma pessoa tipicamente orgulhosa crê que o seu pecado não é tão importante. Ela acha que os seus pecados são insignificantes e que os dos outros muito graves. Foi isso que ele fez. Será que a gente faz o mesmo? Quando nós pensamos sobre o orgulho, nós precisamos sempre reconhecer o orgulho, mas não parar aí, atacá-lo com humildade. Então, o que eu devo fazer para ter a humildade e não ser uma pessoa de nariz empinado? Stuart Scott vai nos dar a dica. E parece ser meio óbvio, mas ele diz: devemos ver-nos como alguém que não é melhor do que os outros. Uma pessoa humilde compreende a pecaminosidade do seu próprio coração. Nunca se vê como alguém melhor do que os outros. Isto é verdade, não importa quem seja a outra pessoa. A pessoa entende que, por si mesma, é capaz de cometer os piores pecados. Ela concorda com John Bradford, que disse: é somente pela graça de Deus que eu prossigo. A Bíblia já disse isso também pra gente. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz no versículo 16: em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ser sábio aos próprios olhos é um sinônimo de orgulho, arrogância. Então, como ser uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é aquela que, segundo Stuart Scott, minimiza os pecados dos outros em relação aos seus próprios. Ele diz, na manifestação 21 da humildade: minimizar o pecado ou a fraqueza dos outros em comparação com os seus. Uma pessoa humilde pensa nos seus próprios pecados com mais frequência do que nos pecados dos outros. Será que a gente faz isso? Quando alguém peca, será que a gente tenta primeiro tirar a trave dos nossos olhos, reconhecendo os nossos pecados e que a gente poderia ter feito muito pior, e depois indo ajudar essa pessoa? Ou a gente é pronto a apontar o cisco do olho do irmão? Mas espere por um momento. Ser humilde não é apenas reconhecer os seus pecados. Não deve parar por aí. A Bíblia vai além. Isso também está no texto que nós lemos hoje, sobre a mulher e sobre Simão o fariseu. O humilde não é o que fica só falando da grandeza dos seus pecados, quanto ele é pecador. Isso pode ser uma falsa humildade. Mas, na verdade, o humilde é aquele que vive um estilo de vida de arrependimento genuíno. Stuart Scott diz: uma pessoa humilde suplica diariamente perdão a Deus e trabalha por uma mudança autêntica. Repare no texto que quando ela traz o frasco de alabastro cheio de perfume, ela quebra aquele frasco, não deixando sobrar nenhum perfume, a não ser o perfume que é derramado aos pés de Jesus. Aquele perfume, alguns vão dizer que ele era usado pelas mulheres, perfume muito caro, era usado pelas mulheres num colar. Elas pegavam uma gotinha desse perfume e colocavam no seu colar para momentos festivos e que elas iriam sair de casa. Mas aquela mulher, muito provavelmente, ela usava aquele perfume dia após dia, gota após gota, para sair de casa e ir até o prostíbulo seduzir os homens para se deitarem com ela. Ou seja, aquele frasco era um símbolo da sua vida em pecado, de uma vida longe de Deus, uma vida de rebeldia e ofensa a Deus. Então, num gesto de arrependimento verdadeiro, ela quebra aquele frasco e derrama aos pés de Jesus para nunca mais usá-lo para pecar. Essa é a pessoa humilde. A pessoa humilde reconhece seus pecados, se arrepende e muda com a graça de Deus. Se eu fosse resumir esse vídeo em uma frase, eu resumiria como disse um grande amigo meu. Ele disse que humilde é o que entende que o lugar mais alto que se pode chegar é aos pés de Jesus. Essa é a pessoa humilde. Você já chegou aos pés de Jesus? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.